A aula de hoje vai ensinar para nós uma relação bem interessante. A relação que existe entre alcançar as primeiras posições dos buscadores, do Google e do YouTube, e atingir o topo de uma montanha, que é o trabalho de um montanhista. Mas qual é a relação que existe entre buscadores, montanha, Google, YouTube e montanhista? Basicamente, tanto o profissional de conteúdo como o montanhista fazem três coisas bem parecidas para atingir o topo. A atitude dos dois profissionais envolve planejamento, preparação e prática. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso a partir de agora, assistindo a um pequeno vídeo. Nesse vídeo você vai entender um pouco sobre o esforço por trás da escalada que um montanhista vai fazer de uma montanha. E aí, o que você achou? É um grande desafio, não é verdade? Para um profissional de montanhismo escalar uma montanha. Existe muita coisa envolvida por detrás disso. Da mesma forma, o produtor de conteúdo também enfrenta um grande desafio. Qual é o desafio dele? Vencer a sua concorrência ou a concorrência do cliente que contratou ele, não é verdade? Hoje em dia, isso é feito por meio de técnicas de SEO. Por isso, na aula de hoje eu vou te mostrar que, da mesma forma como um profissional de montanhismo precisa se planejar, precisa se preparar e precisa praticar aquilo que aprendeu, um produtor de conteúdo também precisa dessas três coisas, para que o conteúdo dele seja bem posicionado nos mecanismos de busca da internet, os famosos buscadores. E nós sabemos, os maiores deles são o Google e o YouTube. A partir de agora, eu vou te levar para a tela do meu notebook. Ali, eu vou te mostrar como você pode estruturar os seus conteúdos, tanto no formato de blog post, em texto, como também em vídeo, para você entregar a melhor resposta para o público, para que o seu conteúdo seja bem posicionado nos buscadores. Vamos começar falando um pouquinho sobre o maior buscador da internet, que é o Google. Segundo dados que foram publicados pela Adobe num estudo bem interessante relacionado às pesquisas que as pessoas fazem, mais de 60% do tráfego online
deve, vamos dizer assim, né, a sua origem às pesquisas que as pessoas fazem usando o buscador Google. O que isso quer dizer? Que se você conseguir ranquear bem os seus conteúdos ou preparar conteúdos para o seu cliente que ranqueiem bem no Google, você consegue obter mais resultados, porque o seu conteúdo é mais visualizado na internet. A partir de agora, você vai ver como aqueles 3 passos que o montanhista dá podem ser dados por você também para que os seus conteúdos sejam mais facilmente encontrados na internet. Vamos para a tela do notebook? Então estamos aqui na tela do meu notebook e eu vou usar agora o buscador do Google para fazer algumas pesquisas e mostrar algo importante para vocês. Observem que eu não estou logado. E ainda assim vou abrir uma janela anônima para poder fazer a pesquisa de uma forma bem pura, para ver o que o Google mostra como resposta para algumas palavras-chave. Observe, não estou logado, dá para perceber ali. Vamos então às pesquisas. A primeira palavra-chave que eu vou usar nas pesquisas é serviços na internet. Observem que há algumas respostas de anúncios pagos, patrocinados, onde a pessoa paga para aparecer, mas a primeira resposta orgânica do Google é o meu blog. É um artigo onde eu dou dicas. Vejam, 5 ideias criativas e seguras de prestação de serviços pela internet. Então veja que para essa palavra-chave, serviços na internet, o Google ele coloca o meu blog como a primeira resposta orgânica. Eu não precisei pagar para aparecer na primeira página de respostas. Se eu adaptar para serviços pela internet, fizer um pequeno ajuste na palavra-chave, a resposta não é a primeira orgânica. Veja que tem 2 anúncios patrocinados. Tem uma primeira resposta e a segunda alternativa, como vocês podem observar aqui, é justamente o artigo do meu blog, mesmo usando a expressão um pouco diferente, serviços pela internet. Vamos adaptar agora acrescentando uma palavra, prestar serviços, e vamos usar na internet. Ou prestar serviços pela internet, vamos usar essa expressão. A primeira resposta que o Google dá é para o meu artigo, e é uma palavra-chave bem pesquisada na internet. Ele aponta para o meu blog em primeiro lugar, porque ninguém patrocina anúncios para essa palavra-chave e assim eu consigo obter o primeiro resultado. Mudando para prestar serviços na internet, também o blog Freelancear recebe a primeira sugestão de leitura do Google para as pessoas que estão pesquisando sobre isso usando esse buscador. Observem agora que prestar serviços na web é uma outra palavra-chave, mas a resposta ainda está no meu blog. Ou prestar serviços pela web, mudando ligeiramente a palavra-chave, também a primeira resposta aponta para o meu blog. Então, para várias pesquisas similares, os usuários do Google acabam sendo direcionados para o meu blog. Vamos usar uma outra palavra-chave. Vejam agora usando a expressão como prestar serviços. Como prestar serviço. Veja que já está nas sugestões do Google. Aí nós vamos arrastando aqui a tela e o meu blog está também na primeira página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º resultado. Numa palavra-chave amplamente utilizada na internet. Também leva para o artigo relacionado no blog Freelancear. Agora vamos mudar para ideias para prestar serviços. Nós temos aqui também a 10ª resposta que o Google dá é dentro do blog Freelancear. Então vejam que com palavras-chave bem parecidas, esse é o resultado dado pelo Google. Vamos usar o Google agora para entender algo bem interessante. Vamos abrir o campo de pesquisa do Google e voltar para o blog Freelancear. Vamos entender qual é a palavra-chave que eu usei. Observem, prestação de serviços pela internet.
é essa palavra-chave que foi trabalhada dentro do texto. Vamos copiar e colocá-la no buscador do Google. Vou colar aqui, realizar a pesquisa, e é justamente essa a primeira resposta que o Google dá para essa expressão que eu uso no meu blog, prestação de serviços pela internet. Observe, se eu ajustar essa expressão para prestação de serviços na internet também, a resposta é a mesma. O blog Freelancear está posicionado em primeiro lugar. E se eu ajustar para prestação de serviços online, vejam que é uma sugestão que o Google dá, também a resposta em primeiro lugar. Com isso eu quero mostrar para vocês, veja se eu ajustar para prestação de serviços na web e fizer a pesquisa, o resultado também aponta para o blog Freelancear. Talvez você se pergunte quais têm sido os resultados disso, né? Talvez você veja ali na tela e me pergunte, Liferson, mas de forma prática, isso funciona, dá certo? Então vamos voltar aqui para o painel de controle do meu blog WordPress e observem. Aqui é o painel de controle, né? Nós estamos dentro do WordPress e nós vamos observar agora as métricas do Google Analytics. Vejam que as visualizações em um ano das páginas do meu blog, em um ano das páginas, foi de mais de 25 mil, quase 26 mil visualizações, de diversos canais, como a gente está vendo aqui. Dessas visualizações, 14 mil vieram de pesquisas orgânicas, ou seja, eu não paguei para anunciar. E 6 mil dessas visualizações são do artigo mais ranqueado no meu blog. Então veja, esses 6 mil fazem parte das 14 mil pesquisas orgânicas e vieram dessa palavra-chave, prestação de serviços pela internet. Aí vem a pergunta, né? Mas Liferson, como eu posso fazer isso? Como isso pode ser realizado no blog? Vamos começar a avaliar agora, em primeiro lugar, passos que você pode dar para otimizar o seu conteúdo. Em primeiro lugar é o título. Veja que o título foi 5 ideias criativas e seguras de prestação de serviços pela internet. Existem alguns detalhes importantes relacionados a esse título. O título é muito importante. Voltando no blog, vejam algumas expressões que estão relacionadas, né? Por exemplo, a palavra criativa sugere algo novo, algo diferente. E muitas vezes é isso que buscam as pessoas que pesquisam sobre esse assunto. Vejam a palavra seguras. Então não é uma forma desonesta de ganhar dinheiro, é uma forma segura, tranquila de a pessoa realizar esse tipo de trabalho dela, né, como freelancer na internet. Então, para ver como o título é muito importante, né? Em segundo lugar, é muito importante valorizar as imagens. A primeira imagem, a segunda imagem, como eu estou mostrando aqui do blog post, estão diretamente relacionadas com o assunto em questão. Vejam, mostra uma pessoa trabalhando usando a internet, aqui já uma pessoa que presta serviços, aqui também uma outra pessoa que presta serviços, mas que talvez atraia o seu público por meio da internet. Um outro caso, uma pessoa que trabalha com contabilidade, mais uma imagem, uma pessoa que presta manutenção de computadores, e aqui alguém que trabalha com tradução. Então vejam que são serviços presenciais ou online que são oferecidos através da internet. Agora um ponto importante, eu vou abrir a primeira imagem do artigo numa guia e eu gostaria que vocês observassem o nome desta imagem. Essa é a imagem de capa do artigo. Observem o nome do arquivo, prestação de serviços pela internet. Então a palavra-chave que eu usei está contida no nome dessa imagem. Isso é muito importante para ajudar os seus conteúdos a ficar bem ranqueados. Observe aqui uma outra imagem e vejam que a descrição dela, prestação de serviços pela internet como técnico, essa outra imagem, trabalhando como cabeleireira, mas a palavra-chave está ali, prestação de serviços pela internet.
Observe aqui uma outra imagem agora, e isso é muito importante. Quando eu falo do meu livro, Freelancer de Conteúdo, a descrição da imagem usa a palavra-chave, e se eu abrir a imagem em uma outra guia, observem o nome do arquivo dessa imagem, está lá a palavra-chave prestação de serviços. Eu não coloquei pela internet, mas contém a expressão prestação de serviços. Eu usei também a do livro, porque eu mostro o livro na imagem, e como redator, porque a capa do livro mostra um redator produzindo um conteúdo. Então veja que a imagem ela é nomeada em conformidade, e isso é muito importante mesmo. Eu vou abrir aqui para vocês observarem um detalhe interessante no Google Imagens e vou usar algumas expressões. Por que é importante nomear as imagens, né? Digamos que eu busque a seguinte expressão no Google Imagens: prestar serviços como redator. Observem a primeira resposta. Vem da onde? A imagem inicial vem do blog Freelancear. Se eu abrir, por exemplo, o link da primeira imagem dessa expressão, prestar serviços como redator, ela é originada no blog, naquele mesmo artigo, 5 ideias criativas e seguras de prestação de serviços pela internet. Observe. Está aí. Então veja que mesmo com uma imagem é possível chegar até o meu blog. E daí a importância de nomear bem a imagem. Veja que o segundo lugar, atrás de mim, está um post ou uma imagem de um post da Rock Content. Depois do blog Vivendo de Freela, blogdoconteúdo.com, e aqui mais uma imagem que é aquela lá do meu livro, do blog Freelancear. Veja a importância de renomear as imagens, os arquivos de imagens, antes de fazer o upload para o WordPress de forma bem precisa. Vamos ver uma outra expressão. Prestação de serviços como redator. Mudou aqui o comecinho, né? Em vez de prestar, prestação de serviços. Já muda os resultados, mas observem, o meu livro está em primeiro lugar, é a primeira imagem que o Google apresenta, o segundo também vem do meu blog, aí o terceiro, o quarto e outras em diante vem de outros blogs. Aqui também uma do Freelancear, aqui é de outro blog, aqui é do Freelancear também, e aqui, ó, com a minha imagem junto aparece a capa do livro digital Freelancer de Conteúdo. 2 imagens do livro nas 2 primeiras linhas de resposta, então, do buscador Google para imagens. Voltando para o blog Freelancear, olha que interessante. Eu vou subir aqui no topo do blog post. É o mesmo blog post bem ranqueado que nós vimos antes. E ele tem subtítulos relacionados. O primeiro, entenda bem o que significa prestar serviços através da internet. Observem as palavras. Entenda bem. Depois, o que significa. Vejam outro subtítulo. Antes de oferecer seus serviços, prepare um bom planejamento. Olha a expressão prepare, mostrando como a pessoa pode fazer isso se planejando. Na continuação, outro subtítulo, como se tornar um prestador de serviços por excelência na internet. Olha a expressão por excelência, também muito importante para quem está lendo o conteúdo. A pessoa quer fazer bem feito, né? Primeiros passos para trabalhar com prestação de serviços pela internet, é um outro subtítulo. A pessoa quer começar, quer direcionar os seus passos, né? E aí a palavra-chave, ela precisa estar presente em pelo menos um subtítulo. Aqui eu falo sobre alguns benefícios contratuais para ambas as partes, então é um assunto bem interessante. O aumento da prestação de serviços pela internet no Brasil é considerável, mostrando que vale a pena realizar esse tipo de trabalho, isso tem aumentado. E agora eu venho para o subtítulo que remete à resposta do título. 5 ideias práticas e simples. A primeira, pequenos reparos. A segunda, cabelo e maquiagem. A terceira ideia, serviços de contabilidade. A quarta ideia, manutenção de computadores. Muitas pessoas trabalham com isso
promovendo serviços e serviços de tradução. 5 ideias, não foi uma lista exaustiva, e agora 4 maneiras de se qualificar mais rápido. Veja, a pessoa quer se qualificar, quer buscar um treinamento, ela vai encontrar sugestões, incluindo, como eu mencionei já, o meu livro e algumas outras sugestões de cursos que eu publico no meu blog. O curso Fanpage Criativa, o Freelabox, e aqui eu gostaria de destacar quem são as pessoas que dão os cursos. Eu coloco o nome delas: Guilherme Encinas, Henrique Pockmann, o Ex-Freela, ministrado pelo Guilherme Baldan. Isso é muito importante. Vamos ao próximo passo. Além de título e de imagens, e de se preocupar com subtítulos, é importante usar os bullet points. Aqui eu mencionei que eu falaria sobre alguns tópicos no artigo, e aqui eu alisto eles usando os bullet points. Simplifica o entendimento, ajuda a pessoa a escanear o conteúdo, a ver o que esse texto vai explicar para mim. Observe. Aqui eu tenho uma outra lista de bullet points, onde eu incluo ramos de atividade. Quais são os ramos de atividade que podem ser desenvolvidos? Eu alisto alguns deles. Não é uma lista exaustiva, mas ajuda a pessoa a entender melhor o artigo. Aqui veja que interessante, eu menciono que independente da profissão, alguns elementos do quê? De como se tornar, um prestador de serviços são esses aqui. E de forma bem direta, eu alisto eles usando os bullet points, esses pontinhos aí, que ajudam a quebrar um pouco daquele texto um pouco mais coeso, Isso é importante. Algo importante também, além dos bullets, são as listagens. Observe que aqui eu sugeri 5 ideias práticas e simples e comecei a enumerar essas ideias. Os pequenos reparos, vejam que eram 5, eu numerei como o primeiro. Cabelo e maquiagem, o segundo. Serviços de contabilidade, o terceiro. Manutenção de computadores, o quarto item. E serviços de tradução, o quinto item. Isso é essencial para que as pessoas consigam entender a ordem das coisas, a sequência. O equilíbrio das informações é fundamental. Observem, no blog post tem uma boa quantidade de texto, não é verdade? Observe, existe o texto que cumpre uma função importante dentro do conteúdo. Existem imagens como essa daqui, que é a imagem de capa, essa outra imagem bem chamativa, totalmente relacionada com o assunto, e outras imagens como essa e outras presentes no blog post. Porém, além de texto e imagem, eu também publiquei um vídeo que eu mesmo produzi no canal do Freelancear no YouTube. Então vejam que eu embedei ou incorporei um vídeo relacionado dentro do blog post, aumentando o tempo de leitura. E também uma faixa de áudio relacionada que eu salvei no SoundCloud e incorporei para que a pessoa escute um podcast, um áudio relacionado ao conteúdo, para que ele se torne ainda mais útil. Se eu abrir aqui numa guia o conteúdo em áudio, você vai perceber que isso também ajuda a aumentar a quantidade de pessoas que escutam os meus conteúdos no meu canal no SoundCloud. 140 vezes essa faixa de áudio já foi ouvida, 3 pessoas deixaram um like, e no meu canal já há uma quantidade pequena ainda, mas que está crescendo, de seguidores, das pessoas que eu sigo e das faixas e curtidas que há dentro do canal do Freelancear no SoundCloud. Veja que algumas outras faixas também são ouvidas, além daquela que foi posicionada dentro do blog post, mas é importante esse equilíbrio dentro do conteúdo, fazendo com que a pessoa tenha a melhor experiência possível para a resposta dela. O vídeo também, se a gente abrir aqui uma nova guia, eu vou ser levado para o canal do Freelancear no YouTube. Eu já tinha aberto essa aba aqui. Vejam que o tema é Dicas para aprender a ser um redator. Eu falo sobre isso naquele post. Esse é o canal do Freelancear e olha a quantidade de visualizações.
mais de 1.900, quase 2.000 visualizações e 153 pessoas gostaram do vídeo, poucas não gostaram, 2. Olha a quantidade de comentários, 33. Então, para ver como é possível a gente ampliar a relevância de um conteúdo, esse é o canal do Freelancear, que já tem 158 inscritos, em grande parte por causa desse primeiro vídeo que eu publiquei já há um tempo atrás. Agora eu estou voltando a publicar mais conteúdos, mas que torna o conteúdo mais amigável. Além disso, um último fator muito importante é usar botões dentro do seu blog post. Por exemplo, botões de compartilhamento ou share para o Facebook, para o Twitter, para o Google+, para o Tumblr, Pinterest e outras redes sociais. É importante, a pessoa consegue compartilhar mais rápido e também uma área onde a pessoa pode avaliar com estrelas a qualidade, como você está vendo, da leitura de um determinado blog post que você publicou. Esses botões são importantes porque ganha relevância na própria internet e dentro do próprio blog, mesmo que o conteúdo tenha sido escrito. Já há mais de um ano atrás, o título 5 ideias criativas e seguras de prestação de serviços pela internet do blog ainda é um conteúdo muito bem consumido, tem gerado milhares de visualizações no decorrer desse último ano. Eu quero aumentar isso ainda, mas veja que das 26.000 visualizações orgânicas, o blog recebeu por meio daquele blog post uma quantidade bem grande de visitantes. E aí, gostou das dicas que eu te dei? Espero que elas sejam boas e que possam te ajudar realmente a produzir conteúdos que sejam facilmente encontrados pelo Google. Bom, agora chegou a hora de falar um pouquinho sobre o YouTube, né? O YouTube é o segundo maior buscador da internet. Segundo dados recentes que foram publicados pelo relatório YouTube Insights, 95%, quase 100% do público brasileiro acessa o YouTube pelo menos uma vez por mês para ver pelo menos um vídeo. Então veja o tráfego que existe. As pessoas aqui no Brasil realmente estão usando o YouTube para procurar a resposta para suas perguntas. Então, da mesma forma que é possível ranquear bem para o Google e trazer bons resultados para as pessoas, colocando o seu conteúdo à disposição delas, você pode fazer a mesma coisa com o YouTube. Você pode preparar bem os seus vídeos, otimizar eles bem para SEO, para que quando eles sejam publicados, as pessoas encontrem esses vídeos facilmente. Não adianta você, por exemplo, dedicar tempo planejando, preparando bem o conteúdo, se na hora da prática você não posicionar bem aquele conteúdo em vídeo dentro do buscador do YouTube. Seria a mesma coisa, por exemplo, para um montanhista que investiu tempo e dinheiro se planejando, se preparando, comprando as coisas que é necessário, como nós já estamos falando aqui nessa videoaula, né? E chegar na hora da prática, ele colocar tudo a perder. Bom, mas a pergunta é, como é que eu vou otimizar os meus conteúdos em vídeo? Bom, nesse sentido, eu acredito que não tenha nada mais legal, nada mais interessante do que uma videoaula, não é verdade? Então, a partir de agora, a gente vai para a tela do meu notebook e eu vou mostrar para vocês como eu otimizo os meus vídeos antes de publicar eles no YouTube. Bora lá? Bom, agora é a hora de nós falarmos um pouquinho a respeito do YouTube, né? Então, nós estamos aqui na tela vendo o canal do Freelancear com quase 160 inscritos. Eu tenho alguns vídeos aqui, mas eu quero mostrar algo interessante para vocês no buscador do Google em relação aos vídeos do YouTube. Vejam que eu estou numa aba anônima e agora eu vou começar a fazer algumas pesquisas. Por exemplo, na expressão ser redator, que é muito procurada, o Google aponta blog posts, como vimos. Mas veja qual é o primeiro vídeo que o próprio Google sugere. O vídeo 2 dicas simples para aprender a ser um redator freelancer do blog Freelancear. Se eu mudar a expressão para como ser redator, o próprio Google sugere essa expressão. Vários blog posts, mas o primeiro vídeo do YouTube é o do blog Freelancear. Viu que interessante? Vou mudar a expressão. Como ser redator freelancer. Vamos descer. Aqui já não é o primeiro, mas é o segundo. Veja que está bem ranqueado. O Google ele já aponta, depois desse outro blog aqui, ou melhor, desse outro canal, o canal do Freelancear para essa expressão. E se eu usar expressões parecidas, como dicas para
redator, vou usar a sugestão do Google. Veja que o vídeo, ele é a quinta resposta. A primeira em vídeo, mas a quinta resposta do Google. Para ver como os vídeos estão ganhando relevância no próprio buscador do Google. Se eu mudar para dicas para redatores, a mesma coisa. O primeiro vídeo indicado é o meu, já a terceira resposta, e dicas para redatoras, também o primeiro vídeo indicado é o do blog, ou melhor, do canal, né? Do blog Freelancear. Veja, ó, dicas para redator freelancer é a segunda resposta, só está atrás do blog da Rock Content, o que é algo bem impressionante. Temos também o resultado do blog Redator em Casa, da Orkana, mas é satisfatório saber que o buscador do Google aponta vídeos do blog Freelancear. Ainda no buscador do Google, se nós colocarmos, por exemplo, a expressão ser redator, vamos usar as mesmas frases e clicarmos nessa aba aqui, ó, vídeos, as respostas são somente em vídeos. Primeira resposta leva para o meu canal. Observe que eu não estou logado, então é porque é uma resposta bem depurada. Vamos usar a expressão como ser redator? Também o vídeo do canal Freelancear. Agora, se nós usarmos uma expressão similar como ser um redator, ocorre a mesma coisa. E como ser um redator freelancer? Qual é a resposta do Google como o vídeo mais relevante? Também do blog Freelancear. Observe, e já é um vídeo com mais de 1 ano. Agora vamos para dica para redatores. Ou vamos no plural, vamos no singular. Dicas para redator primeiro e dicas para redatores em segundo lugar. A mesma resposta do Google em relação a vídeos. Muito bem, agora na tela do canal do Freelancear no YouTube, nós vamos observar os passos importantes para ranquear vídeos. O primeiro, o título, da mesma forma como o blog post. Vejam as palavras usadas. Dicas, então são sugestões. São simples, algo que não é complexo de entender. O tamanho do vídeo mostra isso, 4 minutos e meio. Aprender está relacionado com a palavra dicas, isso é importante, relacionar palavras no título. Redator, bem específico, para quem procura apenas aquilo. Veja o número 2 também, né? Isso indica que a pessoa não vai ficar muito tempo para entender aquilo que ela busca, né? Às vezes, se fossem 20 dicas ou 15, não seria tão efetivo. O segundo passo importante, se eu abrir aqui a aba Mostrar Mais, é a descrição do vídeo. É muito importante ter uma mini descrição do vídeo. Frases curtas, objetivas, como as que observa aqui. Quer saber mais? Clique no play e confira no vídeo. Então, leva a pessoa a assistir o vídeo, não se contentar apenas com o que está escrito. Isso é muito importante. E aqui eu coloco alguns links, faço perguntas, indico as fontes que eu citei no vídeo. Isso é fundamental para criar autoridade e mostrar para as pessoas que você está embasado. Ofereço um e-book grátis aqui, coloco um link onde a pessoa clica no link, pode abrir aqui em outra aba e ela vai entender que a marca Freelancear apresenta muitas informações. Veja que até tem um e-book grátis para que a pessoa baixe e dê os primeiros 5 passos para ser freelancer na internet. Veja que é interessante, ó. Essa parte aqui da descrição, ela é suficientemente grande para atingir o objetivo dela. Ela não leva tags, porque na hora que você, por exemplo, aqui nessa imagem que eu tirei do site da Resultados Digitais, mostra que nas informações de publicação do vídeo tem um espaço para título e descrição. E embaixo, na hora de publicar o vídeo, você coloca as tags. Você não coloca tags dentro da descrição. Se você observar, por exemplo, né, a expressão marketing digital é uma das tags exemplificadas ali. Todos esses vídeos que são posicionados pelo YouTube como uma resposta, né, para essa tag marketing digital, contém essa frase dentro desse espaço das tags. Não necessariamente na descrição. Então é bom tomar cuidado para deixar a tag apenas no lugar que foi criado para ela. Isso é muito importante. O espaço da descrição
ele é feito para outro motivo, para outra razão, para descrever algo do vídeo e não para acrescentar tags. Aqui você vê que eu tenho alguns links, mas não tem tags, apenas a descrição. Isso é importante, use apenas o espaço reservado para isso. O próximo ponto que eu gostaria de mostrar para vocês tem a ver com as capas de cada vídeo, ou thumbnails. Vejam, como ser redator freelancer. Eu fiz uma pesquisa e tem várias capinhas. Inclusive o segundo resultado aqui é o meu, né? Então observe, ó, várias capinhas. Essas capas ou thumbnails têm que ser feitas, elas são feitas, né, produzidas de acordo com aquilo que você quer transmitir como resposta para o seu público. Um outro ponto importante, a gente observa aqui 33 comentários nesse vídeo do Freelancear. Por que tem tantos comentários? Porque são comentários do público sempre com respostas, tanto do blog, o Freelancear, como do meu perfil, Liferson de Freitas. Observe, a pessoa comenta, eu agradeço o comentário e interajo. Liferson, Freelancear. Observou? Mais um comentário do Anderson. Agradeço o comentário, comento, reajo ao comentário dele e assim vai. São várias pessoas interagindo no vídeo e eu me certifico de sempre responder com os perfis que forem possíveis, tanto do Freelancear como também do meu perfil pessoal. Além disso, algo muito importante é usar essa janelinha. Eu peguei a imagem do site Resultados Digitais para compartilhar, incorporar o vídeo em algum local. E aqui nós temos as opções das redes sociais ou para enviar por e-mail. É muito importante compartilhar o vídeo. Aqui tem o link dele, você pode até pedir para que esse link peça que a pessoa abra em determinado ponto específico do vídeo, o que aumenta o engajamento. Voltando então para a página inicial do canal, vocês cliquem aqui agora no cantinho, né? Estamos aqui na página inicial, no ícone, no logotipo, cliquem em Meu Canal e Estúdio de Criação. Observem aqui, ó, uma ferramenta de diagnóstico maravilhosa para vocês poderem estudar os resultados do que vocês estão produzindo. Tem várias opções aqui, cliquem em Analytics. Observem que vai ser carregado uma quantidade bem grande de opções diferentes. Vejam vários tipos de opção aqui. E ao lado nós temos um filtro, onde podemos pegar as informações de todo o período, vão ser carregadas, para poder avaliar os resultados do canal, 30 de maio a 29 de agosto. Nós vemos aqui o tempo de exibição, a duração média da visualização, a quantidade de visualizações. Observe. Vários detalhes, quantas vezes as pessoas compartilharam o vídeo, quantos vídeos do canal estão em playlists das pessoas e até o número de inscritos. Uma coisa interessante de ser usada nessa ferramenta que vocês estão observando é saber de onde são os locais mais acessados, o gênero e as origens de tráfego. E tem algo bem interessante, ó. Nessa opção aqui, ó, que você tem várias, né? Mas retenção de público, vamos carregar aqui os resultados. Veja que interessante, um dado importante, ó. A duração média da visualização de cada vídeo ajuda na produção dos próximos. Por exemplo, ó, vejam aqui a porcentagem visualizada em média, a menor é a do maior vídeo. A menor porcentagem visualizada. E a maior é a do menor vídeo. Veja que a mediana é de vídeos de 1,20, 1,53, 1,35, mostrando o quanto de tempo as pessoas estão dispostas a assistir os vídeos do seu canal. Isso ajuda na hora de produzir vídeos futuros. É muito importante que a gente use essas métricas, né? E além disso, nós temos outras abas, como comentários, onde você pode filtrar os comentários e interagir com as pessoas que acessam o seu canal. E agora, o que você achou das dicas que eu te dei para publicar conteúdos em vídeo no YouTube que sejam facilmente encontrados? Achou interessante? Tomara que sim, tomara que sejam bem práticos esses passos e que você consiga aplicar da próxima vez que for publicar os seus vídeos no YouTube.
Bom, a gente viu bastante coisa até aqui. Agora é a hora de a gente fazer a revisão dessa videoaula. Como você percebeu desde o começo, a intenção foi comparar a rotina de um montanhista, o planejamento, a preparação dele e a prática do que ele planejou e preparou na hora de escalar uma montanha com a rotina de trabalho da gente, né, como produtor de conteúdo. Pelo que você pôde perceber até aqui, tanto um montanhista como um produtor de conteúdo precisa fazer 3 coisas. Vamos lembrar o que são essas 3 coisas? Planejamento, preparação e prática. Se você aplicar essas dicas, o tempo que você investiu planejando e preparando o seu conteúdo, na hora de você publicar, não vai ter sido em vão. O seu trabalho de produção de conteúdo vai ter cumprido o objetivo dele. Aquilo que você produziu para a internet, tanto no formato de blog post como de vídeo, vai fazer diferença para as pessoas. A partir daí, as pessoas vão começar a perceber que o modo como você produz o seu conteúdo é bem diferenciado. Que a sua intenção é entregar para quem vai ali para o buscador, para o Google ou para o YouTube, o que realmente a pessoa está procurando. Isso vai fazer com que a sua forma de trabalhar seja mais refinada, mais diferenciada no mercado de trabalho. As pessoas vão procurar você para produzir conteúdo para elas. O SEO para Google e YouTube, como a gente viu nessa videoaula, não precisa ser um mistério, uma coisa assim, das galáxias. Então sempre procure estudar mais, procurar se aprofundar mais, conhecer novas técnicas de otimização de conteúdo, né? Tanto para blog post como para vídeo. Né? Desenvolva a sua própria metodologia, monte um checklist de SEO para os seus conteúdos em blog posts ou em vídeos. Aplicando essas técnicas, usando elas na maneira como você produz o seu conteúdo, vai gerar uma sensação bem parecida à de um montanhista. Imagina, ele planejou, ele se preparou, fez tudo que estava envolvido ali na meta dele, que era atingir o topo da montanha. Aí agora ele chega no topo da montanha, olha aquela paisagem linda. Qual vai ser a sensação dele? A mesma sensação que você vai ter ao entregar conteúdos que realmente fazem diferença na vida das pessoas, ou então diferença no negócio dos seus clientes. Talvez a sua sensação vai ser mais ou menos parecida com o que a gente vai ver no vídeo final dessa aula.